Olá, boa tarde a todos, né? Excepcionalmente hoje, a nossa aula vai ser gravada, tá? Vai ser uma aula que vou ficar aqui sozinha falando com vocês, tá? Então, hoje, né, estava agendada a nossa aula para resolução de exercícios. Mas como aconteceu um imprevisto, né, e para não deixá-los sem o conteúdo, eu vou adiantar a próxima unidade, que é a transformada de Laplace. A aula de exercício vai ser no dia 19, tá? 19 a gente retoma as nossas atividades de aula remota e até porque, como é uma aula de exercício, é interessante que, de fato, ela seja remota, mesmo que a gente grave e tudo mais. Então, hoje a gente inicia a transformada de Laplace, que é a nossa unidade 3, tá? Então, segurem, preparem cintos, né? Que nós teremos aí um conteúdo bem legal sobre a transformada de Laplace. Então, vamos lá, né? Por que nós estudamos transformado de Laplace, né? Eu acho assim, vocês que fizeram métodos 1 devem se perguntar, né? Lá o professor, dentre um dos métodos, né, que ele ensina, é a transformada de Laplace, e lá ele deve usar provavelmente alguns exemplos aqui que vocês já não são mais nenhuma novidade para vocês, como, por exemplo, circuitos elétricos, né? A solução de circuitos elétricos, principalmente aqueles capítulos antes de corrente alternada, a gente usa as formadas de Laplace. Por quê? Porque é muito mais fácil resolver uma equação no domínio do tempo, da frequência, do que do tempo, né? Já que Laplace é uma ferramenta que nos remota, né? Que nos leva a usar ferramentas bem mais algébricas, né? Do que funções trigonométricas. Então, né? Nós né, demos graças a Deus a tudo isso que esse jovem aqui desta foto, né, nos propiciou nesse momento. Então, a transformada de Laplace, ela não é somente, como é que se diz? Ela não é somente mais uma solução matemática, mas ela é uma ferramenta matemática para uma série de situações. Então, vocês usam transformada de Laplace em circuitos elétricos, em controle, em automação, tá? Em vários outras aplicações, né, do mundo real, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos projetar aqui, tá? Para a gente começar aqui a classe. Então, vamos lá. Aqui, a nossa introdução, né? Vamos trabalhar com mais perspectiva prática, né? O que a gente precisa fazer aqui é resolver, né? Uma, uma, o comportamento, né? Tentar indicar o comportamento desse circuito aqui, que é o circuito de um supressor de surto, tá? Que tem a função, né, de controlar a resposta transitória, né, quando a gente conecta um aparelho numa tomada, tá? Então, esse daí é um dos objetivos aqui nosso, tá? Então, antes da gente resolver o circuito, né, vamos lembrar de algumas coisas que vocês já viram ao longo de outras disciplinas e até aqui mesmo, tá? Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu na unidade anterior que nós temos, né, que o sistema ele possui duas respostas, né? Se ele está modelado por uma equação diferencial, ele vai ter uma resposta forçada e uma resposta natural, tá? E, por exemplo, num circuito elétrico, né, a resposta forçada
ela recebe, e a resposta natural, elas recebem nomes distintos, tá? A resposta forçada, ela é chamada de transitória, tá? Transitória, aqui. E a minha resposta natural é chamada de regime permanente, tá? Lá em circuitos, ou seja, na disciplina de eletrotécnica, o que interessa para a gente é a resposta em regime permanente. Ou seja, depois que a gente aplica o sinal lá, ou seja, a fonte de tensão alternada, por um longo tempo, e essa parte transitória ela desaparece, tá? E aí a gente só fica com o regime permanente. Em outros estudos, não. A gente precisa analisar as duas respostas. Por exemplo, lá em controle. Lá em controle, a gente avalia tanto a resposta transitória quanto a resposta em regime permanente. Mas como aqui nós estamos em circuitos elétricos, sempre, né, o objetivo vai ser avaliar a resposta em regime permanente. A resposta transitória, ela depende dos componentes do circuito, tá? E os valores desses componentes e como eles estão conectados no circuito, tá? Então, lá em circuitos contínuos, vocês estudaram, por exemplo, o momento em que a gente fecha essa chave T, tá? E aí, né, surge uma resposta transitória, né, que vocês modelavam através das equações de Laplace ou por outras formas, né, de modelagem de circuitos. Para quem já fez circuitos, né, tá tudo bem tranquilo aí, tá bom? Já a resposta, né, quando eu somo uma resposta transitória com a resposta em regime permanente, né, ah, os valores, né, nos sinais envolvidos, eles muitas das vezes eles ultrapassam, né, a resposta aquilo que o componente suporta, tá? Então, quem está fazendo em paralelo eletrotécnica com PDS ou com sinais, vai ver o seguinte, né? Que lá a resposta completa, por exemplo, de um circuito RLC, ela vai suportar, ela vai ultrapassar, né, o que o componente suporta, né? Então, por isso é que a gente utiliza aqui no estudo de circuitos elétricos, quando eles estão sendo alimentados por uma entrada senoidal, tá? A transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace, ela serve para determinar a resposta completa desse meu sinal, para que evite com que eu, ao utilizar uma entrada senoidal, ou seja, tensões do tipo A cosseno de ômega t mais θ, eu tenho que trabalhar com essas relações, né, trigonométricas aí, que muitas das vezes a gente não tem porquê, né, ficar, como é que eu posso dizer, ficar lidando com isso, porque é muito trabalhoso, né, exige um cálculo, um esforço de cálculo muito grande. E aí a transformada de Laplace, ela surge como uma maneira de solucionar aqui, né, a resposta transitória do meu supressor de surto, tá? Então, como é que a gente vai analisar, como é que a gente vai analisar, né, o nosso, vamos voltar aqui, tá? Então, como é que a gente vai analisar o surto de tensão provocado pelo desligamento de uma carga resistível ao circuito em regime permanente senoidal? É essa pergunta aqui que a gente vai descobrir, né, como é que Laplace vai fazer tudo isso, e no final do tópico a gente vai mostrar como é a solução, né, como uma das aplicações para análise desse circuito, tá? Então, no fim das contas, vocês devem estar se perguntando, eu dei uma introdução, né? Eu mostrei apenas um dos casos que nós usamos Laplace, mas por que a gente usa, né? Então, vocês têm que lembrar o seguinte, né? A análise de sistemas dinâmicos, tá? Ou seja, os sistemas que nós trabalhamos aqui, eles envolvem, né, o estudo de equações de diferenciais ou de diferenças, tá? Dependendo do tempo, né? Se você está trabalhando em tempo contínuo ou discreto. Então, dependendo do tempo que você está trabalhando, né?
você vai utilizar, né, Laplace para isso, né? Só que lembrem-se de todo o percurso que a gente fez, né? Por exemplo, para resolver uma equação de diferencial, né, a gente tem que fazer uma série de cálculos que não são tão triviais assim, né? E a gente percebe que é muito mais simples a gente mudar de domínio. Então, Laplace, ele provoca essa mudança de domínio, né? Eu preciso de transformadas, lembram lá das autofunções, dos altos valores e dos autovetores? Então, eles faziam, né, essas transformadas, né? Lembra que lá a gente chegava à conclusão que uma era a transformada Z e outra era a transformada de Laplace? Por quê? Porque eles fazem essa mudança de domínio, que é do tempo para frequência, tá? Então, e aí nós reduzimos, né, todas essas equações trigonométricas a uma simples equação algébrica, tá? E aí nós vamos utilizar toda aquela álgebra que a gente aprendeu lá no ensino médio, tá? Ah, então, né, a transformada, o que é a transformada de Laplace no fim das contas? É um método de resoluções de equações diferenciais, né? Porque lá aquele meu circuito, vamos voltar, ele poderia ser muito bem feito, né, pelo ele poderia ser muito bem feito, né, por equações diferenciais, afinal de contas, né, nós já conhecemos, como é que se diz? Nós já conhecemos as equações, né, que regem, né, esses circuitos, ou aliás, que regem cada um desses componentes de circuito, tá? Então, voltando lá, né, Laplace não é só um método de conversão, né, mas também de solução de equações diferenciais, né, e dos seus valores, e seus problemas de valor inicial e valor de contorno, tá? Então, as aplicações de transformada de Laplace permitem que a gente veja o que acontece no futuro em um sistema para fins de controle, né? Então, ou seja, quando eu estou trabalhando lá com Laplace para fins de controle, eu posso prever qual vai ser a saída, né? Desde que eu conheça a minha entrada, tá? E para isso eu preciso ter uma entrada que leve o meu sistema a um determinado estado, e para isso nós estudamos o sinal degrau, o impulso, tá? A rampa. Então, nós estudamos todos esses sinais aqui. Por quê? Porque nós sabemos, né, mais ou menos a que estado, né, o sistema poderá chegar, né? E verificar, né, depois que a gente elabora essa entrada, né, a gente cria esse sinal, aí a gente verifica, né, simula se essa entrada ela teve o efeito que foi projetado pelos cálculos. E aí a gente utiliza, né, a transformada de Laplace para ter uma visão geral do sistema, tá? Então é por isso que nós estudamos transformada de Laplace. Os objetivos dessa unidade é apresentar, né, uma representação alternativa para sistemas lineares e invariantes no tempo, né? Em tempo contínuo, tá? Então, vamos deixar claro aqui que a unidade 4 para a gente, a 4 ou é a 6? A unidade, eu vou verificar. Eu não sei se a unidade 4 ou é a 6, mas aí vocês vão ver, mas eu acho que a 4 já é Fourier, tá? A gente vai trabalhar no discreto, a gente vai trabalhar com transformada Z. Então, tudo aqui que a gente vai estudar só é aplicável ao tempo contínuo, tá? Então, a gente vai utilizar a definição da transformada de Laplace, a tabela de transformadas e a tabela de transformadas operacionais, tá? Então, ou seja, eu não preciso saber todas as transformadas de cabeça. Basta que eu me lembre da definição, obviamente, com o tempo, né, e com a prática do uso de tabelas, a definição ela vai ser utilizada raramente, tá? Então a gente vai consultar a tabela para olhar e a gente vai também utilizar, calcular a inversa de Laplace, né? Porque a gente inverte, acha a resposta a uma determinada entrada
E aí a gente tem que verificar qual é, acha a resposta, acha a saída, e aí a gente tem que voltar para o domínio do tempo. E aí entra a transformada inversa, tá? Como usar o teorema do valor final e o teorema do valor inicial, né? São importantes. Lá em controle vocês vão verificar muito isso para calcular alguns parâmetros do sistema. Resolver o problema do transitório do supressor de surto. Então, a gente vai pegar aqui tudo que a gente aprendeu sobre Laplace para resolver o problema lá do nosso supressor de surto, tá? E aí, vamos lá. Para que, ainda dentro da introdução, né? Nossa, que introdução longa, né? Dentro da introdução, a gente ainda tem as aplicações. Então, quais são as principais aplicações onde a gente utiliza Laplace? Análise de circuitos elétricos e eletrônicos, modelagem de sistemas, processamento digital de sinais. Lembrando aqui que, apesar da disciplina ter este nome, né, aqui a gente está mais trabalhando uma análise de sistemas lineares, ou sinais e sistemas, tá? Física nuclear, controle de processos, controle e frequência de sistemas de potência, enfim, tudo que possa ser feito e modelado por equações diferenciais, tá? E aí entramos com a definição de Laplace, tá bom? Então, ó, uma função, né, para uma função f de t, a transformada bilateral de Laplace é definida por esta integral aqui, de menos infinito a mais infinito, de f de t é menos st. Lembrem, né, que esse é menos st, ele é o quê? Ele é o né, função, né, que vai fazer a mudança de domínio no tempo, tá? É ela que vai fazer isso aqui, tá? Então, lembrando que o meu S, né, é o seguinte complexo, tá? O S é igual a sigma mais J ômega. Então, eu substituindo esse S por sigma J ômega T, eu vou ter essa seguinte distribuição bem aqui, tá? E a transformada do sinal f de t é a integração do produto ft-s de t sobre todo o intervalo de tempo menos infinito a mais infinito, tá? Então, para análise de sistemas causais, lembrando que qual é a condição dos sistemas causais? Eu não tenho energia na entrada, né? O meu T é igual a zero, tá? O meu instante de tempo é igual a zero. O que aconteceu para trás não me interessa. Se é que aconteceu alguma coisa lá atrás, tá? Então, essa daí é a expressão para sistemas causais, tá? Tá? Então, tá? Então, esse aqui, ó, para vocês verem como é que ocorre essa mudança aí, né, para o domínio da frequência, né? Tá aqui a frequência, né? Lembrem-se, né, que ômega é igual a 2 πf, tá? Então, isso aqui já é um indicativo que nós mudamos para o domínio da frequência, tá? A integração, tá? Além disso, né, a gente vai ter uma outra, né, uma outra transformada, que é a transformada inversa. Então, se eu tenho um x de s, né, que foi dado anteriormente, tá? Aliás, esse f de s ou um x de s, tá? Então, vai existir uma função x de t, que é a transformada inversa de Laplace, tá? Que é dada por essa expressão bem aqui, tá? Então, essa expressão aqui, ela é realizada ao longo da linha, tá? Ao longo da linha, tá? Onde, né, esses meus valores aqui, sigma 1 menos mais j ômega, né? Aqui não é infinito, é j ômega, tá, gente? Aqui é j ômega, tá? Vai, né? Varia, né? Faz com que o meu ômega varie de menos infinito, né? Até mais infinito, tá? Então, esse daqui é a minha integral, tá? Onde, né?
O C é a abscissa, né? Na verdade, é o sigma 1 é a abscissa de convergência, né? Que é uma constante real. Depois a gente vai ver o que é essa abscissa de convergência, porque a transformada de Laplace ela tem uma região de existência, tá? E aí, né, o sinal x de t é transformável por Laplace se a integral existir, tá? E para que isso ocorra, a integral sempre tem que convergir, tá? Então, a gente vai ver depois a região de convergência, né, de uma transformada de Laplace, e a gente vai ver. Então, a transformada de Laplace e a sua transformada inversa, elas representam um par, tá? Então, essas transformadas, elas são pares de transformada, que é o que a gente vai ver, ou vocês já viram, na verdade, a tabela, tá? A tabela lá com os pares de transformada, tá? Então, o que, que a gente tem que lembrar da transformada de Laplace? É que ela tem uma região de convergência, né? E para que ela seja transformável, ela deve convergir quando a integral converge, ou seja, quando a minha integral ela é menor que o infinito, tá? Ou seja, quando ela assume algum valor menor do que o infinito, tá? O módulo dela, né? Então, o que, que a região de convergência é para a gente, tá? A região de convergência aqui, tá? É o plano complexo, tá? Então, percebam aqui, eu tenho, né, o meu sigma, é o meu sigma, e tenho o meu j ômega, né? Então, aqui eu tenho todos os meus números complexos e aqui todos os meus números imaginários, né? Tanto é que eu escrevi aqui, ó, imaginário de S, e aqui eu tenho a parte real de S, tá? E, né, a região de convergência indica qual a faixa, né? Essa área aqui em verde, amarelo, não sei o que está aparecendo para vocês aí, né? Indica, né, a existência, né, da minha transformada de Laplace. Então, eu tenho um plano, tá? Para que ela exista, tá? Então, o que é essa região de convergência? É a porção do plano S, tá? Que é esse plano todo aqui formado por esses eixos, na qual a transformada converge pelo valor de sigma, tá? Então, ou seja, quem determina a minha região de convergência é o sigma. O J ômega, ele vai determinar uma outra característica do meu sistema que a gente vai ver lá na frente, né? Mas todos os nossos sinais analisados aqui, eles levam em conta o critério da convergência, tá? A gente não, como é que se diz? A gente não vai, como é que se diz, fazer, né? Fazer análise de sinais que não tenham região de convergência pela transformada de Laplace. Tá? Só um momentinho. Tá? Deixa eu fazer uma coisa bem aqui. Tá? Então, voltando aqui, tá? Então, todos os nossos sinais
vão ser aprovados, vão ser analisados, né, de acordo com a transformada de Laplace, tá? E aí, o que que acontece? Tá? Vamos voltar lá na nossa apresentação, tá? Né? Então, olha, para que isso aconteça, né, o que que acontece? O módulo de J ômega é igual a 1, tá? Para qualquer valor, né, de sigma igual a sigma C, tá? Então, essa daqui, ele mostra, né, quando ele define por essas linhas verticais aqui, ele está mostrando aonde, né, a região converge, tá? Tá? Então, ela sempre vai convergir quando a minha parte, meu sigma for igual a sigma C, tá? Então, colocando aí para sistemas causais, o módulo de x de t, né, vezes esse produto sigma t, integral dt, tem que ser menor do que o infinito, tá? Então, vamos colocar isso, né, em um exemplo para a gente poder entender o que que acontece, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho a seguinte transformada. Eu tenho o seguinte sinal, né? Y de t igual a E menos 5t o de t, tá? E ele me diz aqui, e ele também me dá esse outro sinal aqui, que é o próprio impulso, tá? Então, vamos lá entender como é que fica isso. Vamos aplicar o Laplace, tá? L, né? Deixa eu ajeitar aqui. L, tá? De E de menos 5t, o de t, né? Então, isso aqui vai ser igual a minha integral de zero, né? Zero negativo aqui até infinito, de E de menos 5t vezes D de menos st, dt, tá? Então, essa aqui é a letra A, tá? Essa aqui é a letra A, tá? Então, isso aqui, né, vai ser igual a integral de zero menos zero negativo aqui, né? É de menos S mais 5t dt. Então, isso aqui vai me dar o seguinte: 1 sobre S mais 5 é de menos S mais 5t, zero negativo até infinito, né? Então, a gente tem que analisar o seguinte, né? Lembrar que, analisando o limite, né, de t tendendo a infinito, de E menos S mais 5t, isso aqui é igual a zero, tá? Mas isso só vai acontecer somente, tá? Se, né, a minha parte real de S mais 5 for maior que zero, tá? Então, ou seja, isso só vai acontecer se R, a minha parte real, de S for menor que menos 5, tá? Então, né, isso aqui é uma maneira de analisar onde vai ocorrer a minha região de convergência, tá? Depois a gente vai mostrar graficamente para vocês entenderem o que eles querem dizer com isso, tá? Outra maneira, né? Outra solução é o seguinte: é analisar o módulo de E de menos S
S mais 5T, tá? Lembrando que, né, o meu S, né, ele é igual a sigma mais J ômega, né? Então, eu posso substituir isso aqui e escrever essa minha expressão da seguinte forma: E menos S mais 5T, opa, S não, sigma, tá? Vamos escrever para o sigma bem direitinho. Tá? Sigma T, módulo, tá? Vezes o módulo de EJ ômega T. Então, a gente pode escrever isso aqui dessa forma. E isso aqui, né, a gente já sabe lá do slide anterior, né, que isso aqui é igual a 1, tá? Então, eu vou ter o seguinte, módulo de E menos sigma mais 5, tá? T é menor que menos infinito, tá? É uma outra maneira de analisar. Então, o que é que a gente vai fazer? Para que isso ocorra, né? O meu sigma mais 5, tá? Ele precisa ser maior que zero. E, portanto, o meu sigma, né, tem que ser maior que menos 5, tá? Então, é, é essa aqui a análise que a gente faz, né, para estabelecer a região de convergência. E aí, como é que se diz? Dessa análise aí, tá? A gente tem uma relação muito importante que a gente vai ver lá na nossa tabela, né? Essa análise aqui, ela me diz o seguinte, que todo sinal, vamos escrever com uma outra cor, tá? Que todo sinal da forma é menos AT U de T, né? Que a gente está colocando aqui o degrau, né? Para ilustrar essa causalidade, tá? Vai ser igual, né? A 1 sobre S mais A, tá? E isso aqui é a transformada de Laplace de um sinal, né? X de t igual a E menos a t U de t, tá? Então, são a partir dessas análises, né, que a gente obtém a, as relações tabeladas, tá? Então, a gente poderia fazer tudo aqui, né, utilizando letras e ir comparando com a tabela de transformadas de Laplace, tá? Também eu vou depois, né, eu vou colocar para vocês as transformadas de Laplace, né, lá dentro do SIGA, tá? Então vocês vão ter acesso a todas as tabelas de transformadas, de todas as transformadas que a gente vai ver, tá? Então, é essa aqui a nossa expressão. Então, significa o quê? Olha só, lembrando lá do nosso eixo, né? Do nosso eixo imaginário, né? Aqui de S. Vamos esticar um pouquinho essa linha aqui. E a parte real de S, né? Tá? A parte real de S. Então, olha só, o meu menos 5, ele está aqui. Então, lembra, né, que a região de convergência ela é limitada por uma linha lateral. E aí, a minha transformada vai existir depois de tudo, depois, né, desta linha lateral. Todos os valores que satisfazem a condição de existência da minha transformada vão estar dentro, né, dessa área, né, limitada por essa linha. Então, isso aqui significa o seguinte, ó, que tudo vai estar bem aqui, ó, tá? Aqui, ó, dentro, a partir daqui. Porque são todos os valores maiores que menos 5, tá? Então, essa aqui, no fim das contas, é a minha ROC para esse sinal, tá? Essa aqui é a ROC, tá? Região de convergência, tá? Então, né,
vamos continuar aqui, né? Essa daqui eu vou deixar aqui nesse slide mesmo e a gente passa para a letra B, que é o impulso, tá? Como vai ser vista a transformada, né? E a região de convergência de um impulso, tá? Então, vamos lá. Que é a letra B. Opa, deixa eu mudar aqui a cor. Tá? Nesse caso, a minha letra B, tá? Então, a transformada de Laplace do impulso tá? Vai ser dada pela integral de 0 até infinito, tá? Do impulso de t vezes E menos st dt, tá? E a gente sabe, né, que o impulso é zero, né? É 1, né, quando o t é zero. E é zero para os outros valores, né? Então, meu é menos S de t, né? Eu sei que isso aqui é unitário, tá? Vai ser entre zero e infinito, tá? E aí, E elevado a zero é igual a 1, tá? Então, ela é unitária para todos os valores de S, tá? Então, só para quem não lembra, né? O meu impulso, tá? É dado, né? Para vocês não acharem que é magia negra, tá? É 1 para t igual a zero e 0 para t diferente de zero, tá? Então, o que que acontece? No caso do impulso, né, a região de convergência é todo o plano S. Tá? Então, a ROC aqui, né, vai ser todo o plano S. E isso vale mesmo se eu tiver, por exemplo, impulsos deslocados. O que é um impulso deslocado? Eu posso ter um ΔT menos um T0. Mesmo assim, a ROC vai ser todo o plano S, tá? Então, por isso, né, que a transformada de Laplace do impulso é unitária. Qualquer valor, né, o valor 1, ele vai satisfazer qualquer valor de S, tá? Então, esse aqui é uma outra relação que é importante e que a gente tem lá na nossa tabela de transformadas, tá? E aí? E nesse caso aqui, né, do sinal senoidal, tá? Então, como é que vai ficar essa transformada de Laplace, né? A gente vai ter que o nosso y de S, tá? Ele vai ser igual à transformada de Laplace, né? De seno ômega t, u de t, tá? Lembrando que o de t aqui, ele não está entrando necessariamente nesse cálculo, ele está apenas evidenciando a nossa causalidade, tá? É isso que o U de T está fazendo. Então, voltando, né, como é que vai ser essa nossa transformada aqui do sinal senoidal? Isso daqui, gente, é só para a gente lembrar da prática, né, dos sinais, né, de Laplace. Vai ser, olha, o tópico de Laplace ele vai ser muito rápido, tá? Bastante rápido, tá? Porque a gente não. Vocês já viram em 500 outras. O que interessa para a gente na transformada de Laplace são as aplicações.
Tanto é que a parte avaliativa dessa etapa aí vão ser as aplicações. Tá? Então, a gente faz aqui porque pode ser, né, que alguém não tenha estudado, ainda não fez a disciplina relativa ao tópico, e aí, né, a gente está fazendo esse trabalho aqui, e lá em Métodos Matemáticos 1, a pessoa vai ver tranquilamente isso aí. Tá? E até com mais calma. Então, vamos lá ver como é que vai ficar esse nosso seno bem aqui, né? Essa nossa transformada de Laplace desse sinal seno. Lembrando o seguinte, que isso aqui vai me dar a integral de zero até infinito de seno de ômega t vezes E menos ST dt, tá? E isso aqui é igual a integral, tá? De, olha só, por que a gente não vai fazer uma multiplicação direta? Por quê? Porque, né, não faz sentido. Quando a gente tem o seguinte, a gente pode escrever, né, um seno pela sua representação exponencial. Basta a gente lembrar das relações de Euler para fazer isso. Então, ó, para quem não lembra, o seno de ômega t, nesse caso aqui, ele pode ser escrito como E de J ômega t menos E de menos J ômega t dividido por J2, tá? Onde esse J aqui, gente, é um número complexo, né? Mostrando que a função seno ela pode ser escrita como uma exponencial complexa. Então, eu vou substituir esse seno que está aqui dentro pela exponencial complexa. Por quê? Porque fica melhor para eu trabalhar com essa exponencial que está aqui fora. Então, isso aqui vai ser J ômega t, tá? Menos J menos J ômega t sobre J2 vezes E menos ST, tá? DT, tá bom? Então, agora eu vou fazer mais uma coisinha. Eu vou colocar o 1 sobre J para fora da minha integração, 2J aqui, tá? E vou deixar a minha integral aqui apenas com as minhas exponenciais, né? Onde eu vou ter o seguinte, né? E de menos S menos J ômega T menos E de menos S mais J ômega T, tá? Então, eu fico, né? E mais o dt aqui, que é o do meu integral. Então, meu ys, né? Ele passa a ser, tá? Ele vai ficar, né? Resolvendo aqui, né? Mais ou menos essa integral, vai ficar. Opa! Um sobre J2, tá? E aí a gente vai ter 1 sobre S menos J ômega menos 1 sobre S mais J ômega, tá? É o resultante desta integral bem aqui, tá? Então, o que vai acontecer aqui, tá? A gente vai ter... Né? Tá? Espera lá. Deixa porque tem um passo abaixo ainda. Antes da gente chegar bem aqui, tá? Vamos lá. A gente tem aqui menos 1 sobre S menos J ômega vezes o E, tá? Que é menos S menos J ômega T, tá? Mais 1 sobre S mais J ômega, tá?
E de menos S mais J ômega T. E isso aqui de zero até infinito, tá? Agora sim vem aparecer aquela nossa expressão lá, tá? Então, essa expressão vai me dar 1 sobre J2, tá? 1 sobre S menos J ômega, tá? Fazendo aqui, né, os cálculos pelos limites inferiores e superiores da integral, menos 1 sobre S mais J ômega. Então, resolvendo, tá, essa expressão aqui, tá, gente? Vocês vão encontrar o seguinte: ômega, tá, sobre S quadrado mais ômega quadrado, tá? Por quê? Porque eu tenho todas as relações entre os números complexos aí, tá? Então, tirando os mínimos aqui, vocês vão chegar nessa expressão bem aqui embaixo. Tá? Isso aqui é uma outra relação muito importante. Por quê? Porque na hora que eu estiver, por exemplo, fazendo análise de resposta em frequência, que eu vou ver lá em Fourier, tá? Eu posso fazer a transformada de Laplace do meu sinal de entrada senoidal, que tem muito a ver isso com isso, tá? E para isso eu vou utilizar os valores de frequência, tá? Então, é mais um indicativo de que a gente vai estar ali trabalhando no domínio da frequência. E agora, como vai ser a transformada do sinal 10 cosseno de ômega t? É muito similar, gente. Só lembrando que o cosseno de ômega t, ele pode ser escrito como meio, tá? De E elevado a j ômega t mais E elevado a menos j ômega t, tá? Agora, por quê? Porque a gente trabalha sempre, né, com essas transformações. Então, vamos reescrever o sinal já na forma exponencial, tá? Vamos criar uma outra linha de raciocínio. Então, eu tenho meu x de t, que é igual a 10 vezes meio, tá? Porque eu vou escrever isso aqui como sendo um cosseno, é de j ômega t mais é de menos j ômega t. E isso aqui vai ser igual a 5, né, vezes E de j ômega t mais E de menos j ômega t. Tá? Então, é com esse sinal aí que eu vou fazer a transformada de Laplace, tá? Então, agora, né, eu vou aplicar o meu x de S aqui, né, que é o que me interessa, que vai ser igual à transformada de Laplace de 5 vezes E j ômega t mais E menos j ômega t, tá? Então, tá aqui a nossa transformada. E aí, o que que acontece? Agora eu só vou fazer a integração, né? A integral de 0 até infinito, tá? De 5 E menos st vezes E j ômega t mais E menos j ômega t, tá? dt. dt. Aí colocaremos, né, o nosso 5 para fora da integração, tá? E com isso nós ficamos com o E de menos S menos ômega T, tá? Menos J ômega. Tá? Mais E de menos S mais J ômega T, tá? dt. Tá? Então, essa aqui fica a nossa integração. Então, bem similar ao que acontecia lá no cosseno, no seno, na verdade, a gente vai ter o 5 vezes menos 1 sobre S mais menos J ômega,
J ômega, tá? É menos S menos J ômega T, tá? Mais 1 sobre S mais J ômega é de menos S mais J ômega T. E isso de zero até infinito. Resolvendo a expressão, a gente vai ficar com o seguinte, tá? 5 vezes 1 S menos J ômega, tá? Mais 1 sobre S menos J ômega, tá? E aqui, né, tirando os mínimos, a gente vai ter o seguinte: 5 vezes S menos J ômega mais S mais J ômega, tá? Dividido, tá? Por S mais J ômega, S menos J ômega, tá? Então, isso aqui, ó, elimina esses dois caras bem aqui. S mais S, 2S, vezes 5 igual a 10S. E embaixo nós vamos ter S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, o que é que acontece? Esse coeficiente aqui, né, do meu cosseno, ele vem aqui para frente, tá? Do meu S. E embaixo eu tenho umas parcelas semelhantes ao que eu tinha lá no meu, na minha, na minha função seno, tá? Isso aqui também é uma relação muito importante lá que a gente tem tabelado lá nas funções de Laplace, nas transformadas de Laplace, na verdade, tá? Espero que até aqui, né, vocês tenham entendido, né? Vocês tenham entendido, né, aqui as deduções a partir da definição, né, de transformada de Laplace, tá? E aí, né, a gente ainda tem que falar de região de convergência. Então, só que agora, né, a nossa região de convergência, né, olha só. Aqui, se nós formos pensar nas funções trigonométricas, né, nos sinais senoidais, o que define a minha região de convergência, né? Vai ser a frequência, né? Vai ser o valor, né, de ômega, tá? Mas quando eu tenho uma soma de dois sinais, aonde é que vai estar a minha região de convergência aqui, tá? Então, é uma outra coisa que a gente tem que avaliar, né, em relação a essas regiões de convergência, né? Aonde é que elas vão existir? Porque a região de convergência ela pode ser combinada, tá? Dependendo das relações que a gente tenha, tá? Então, olha só. Aqui, gente, eu já não vou mais fazer a transformada de Laplace, né? A transformada de Laplace pela definição, tá? Não tem sentido, né? Não tem sentido a gente fazer essa transformada de Laplace aqui pela definição. Então, o que, que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar as transformadas, né? As tabelas. Então, deixa eu procurar aqui as tabelas para vocês, tá? Tabelas, vamos ver aonde eu coloquei as nossas tabelinhas, tá? Tabelas, está aqui. Transformadas de Laplace. Acabei de encontrá-las, tá? Então, vamos lá. Deixa eu te compartilhar isso aqui. Então, as nossas transformadas de Laplace, tá? Elas vão estar bem aqui, tá? Deixa eu ver uma janela. Aqui. Deixa eu carregar. Tá? Então, aqui, ó.
nós temos aqui retirado, não me lembro ao certo de qual livro eu retirei, tá? A gente tem os pares de transformadas. Então, nós temos a transformada direta e a transformada inversa, tá? E aí, o que que acontece? Eu não vou mais olhar, tá? As transformadas de Laplace fazendo definição. Não tem mais sentido a gente ficar fazendo definição, tá, gente? Então, a gente vem aqui para a página 2 da nossa tabela, e aí a gente começa a visualizar as nossas transformadas de Laplace aqui, tá? Então, percebam, olha só, né? A gente comumente está trabalhando com esse sinal aqui. Então, a nossa transformada de Laplace, bem aqui, ó, ela vai ser 1 sobre SA. Lembrando que o A é aqui a minha expoente, né? É a constante que está multiplicando a minha exponencial no tempo. Uma outra expressão, que ela está ali na nossa, na nossa tabelinha, no nosso exemplo lá no slide, é essa função aqui, tá? Que vai ser o A, né? O A da exponencial aqui, ó, né? Da minha exponencial no tempo, e ele vem para cá, pro meu, para esse termo aqui em S, mais a frequência da função senoidal, tá? Só para esclarecer. Quando a gente fala de senoide, gente, senoide, tá? Do ponto de vista de circuitos elétricos e análise de sinais, né? A gente está falando tanto dos senos quanto cossenos, tá? Mas por que a gente utiliza cosseno na maior parte do tempo? Porque o cosseno, como vocês viram lá na relação de Euler, ele é um sinal real, diferente do seno, que é um sinal complexo. Lembra aquele 1 sobre J2? Então, quando a gente converte ele para a fórmula de Euler, a gente percebe que o seno é uma função complexa. E aí é complicado trabalhar com sinais complexos. Então, a gente utiliza o cosseno. Isso vale tanto para controle, vale para circuitos. Por exemplo, em circuitos, por mais que você me dê um sinal de uma fonte seno de ômega t, eu preciso converter para cosseno de ômega t. E aí eu uso lá nossas relações trigonométricas, né, para fazer essa conversão, tá? Então, é isso que a gente faz, né, para não trabalhar com sinais complexos, tá? Mas não quer dizer que ele não tenha transformada, que ele não tenha importância dentro do estudo de sinais. Ele tem sim. Só que se a gente tem um caminho mais tranquilo para trabalhar, a gente não vai escolher trabalhar com uma função seno, tá? Então, aqui estão, né, todas as nossas transformadas. Então, essa tabela aqui também vai para os senhores, tá? Então, a gente não vai mais trabalhar com definição, tá? A gente vai ver essas propriedades aqui, todas elas, como a gente trabalha com elas, tá? Mas os pares a gente não vai ver mais por definição. A gente vem aqui simplesmente e consulta a tabela. Então, voltando, vamos ter o seguinte. Tá? Vamos ter o seguinte. Então, eu tenho aqui, né, um sinal que eu vou chamar aqui de x1 de t, tá? E um sinal x2 de t, tá? Então, olha só. Então, eu vou calcular, né, o meu x1 de s. Calcular não, eu vou simplesmente olhar, né? E eu sei que a transformada de sinais desse tipo, né, de e menos 2t, o de t, tá? Vai ser igual a 1 sobre S mais 2. E o meu sinal x2 de S, tá? Vai ser, né, a transformada de Laplace de E menos T, cosseno de 3T, tá? O de T, né? Tem que colocar o nosso amigo de T.
Então, olha só, a transformada, né, desse tipo de sinal aqui, só para a gente relembrar, tá? Né, x de S aqui vai ser igual a ômega, tá? Sobre S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado. E aí, daqui, a gente tira o seguinte, né, do meu sinal. O meu A aqui vale 1, tá? O meu A aqui é igual a 1. E o meu ômega vale 3. Então, substituindo para que a gente encontre o x2 de S aqui, ó, tá? Eu vou ter que isso vai ser igual a 3 S mais 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 3 sobre S quadrado mais 2S mais 1 mais 3, mais 9, né? Então, isso aqui vai me dar, né, a seguinte expressão, o seguinte transformado. S quadrado mais 2S mais 10. Tá? Então, essa aqui é a transformada do meu sinal x de 2, tá? Então, a transformada, né, do meu x de t vai ser igual à transformada, né, de x1 de t mais a transformada de x2 de t, tá? Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre S mais 2, mais 3 sobre S ao quadrado, mais 2S mais 10. E isso aqui vai me dar a seguinte expressão, tá? Vai me dar a seguinte expressão. S ao quadrado mais 2S mais 10 mais 3 vezes S mais 2, tá? E aqui embaixo, né, S mais 2, S ao quadrado mais 2S mais 10, tá? Então, tá aqui, né, a minha expressão. Vamos melhorar esse negócio, né? O meu L de x de t é a mesma coisa que o meu xs, tá? Então, o meu xs aqui, ele vai ser o seguinte, ele vai ser, né, S ao quadrado mais 5S mais 16, dividido por S ao quadrado, 2S mais 10, S mais 2, tá? E tudo isso vai ter a seguinte solução, né? Tá? Nós vamos ter a seguinte solução, tá? Nós precisamos agora é achar aqui, né, o valor dos polos, tá? E dos zeros para a gente poder determinar a região de convergência, tá? Então, né, se utilizarmos os polos aqui, né, que é o que nos interessa, vamos ter que resolver a seguinte expressão. S ao cubo mais 2S ao quadrado mais vai me dar 4S ao quadrado, na verdade, mais 14S mais 20, tá? Então, esses polos aqui, tá? Os polos, eles serão complexos, tá? E vão estar em meu S, tá? Vai ser igual, tá? A menos 1 mais ou menos, né? Porque são dois polos, 3i. E os meus zeros, que eu represento pela letra Z, tá? Eles vão estar em menos 2,5, mais ou menos, também são complexos, 3,12i, tá?
Mas, para a minha região de convergência, o que vai interessar é os polos, tá? Então, ou seja, a minha região de convergência, ela existe para todo S, tá? Que pertença aos complexos, né? Tal que, tá? O meu S, né? A minha parte real de S, tá? Real de S tenha que ser maior que menos 1. Porque quem determina isso é os polos, tá? Então, se eu for colocar os meus polos aqui no plano complexo, tá? Né? Que depois a gente vai ver esse conceito de polos mais detalhado, tá? Então, a gente sabe aqui que a gente tem um polo, né? Aliás, dois polos aqui limitados por menos um, tá? Bem aqui, tá? E aqui eu vou ter, né, o 3i, tá? O 3i bem aqui e o menos 3i bem aqui, tá? Então, aqui estão meus polos. E os meus zeros, eles estão um pouco mais distantes, tá? Mas, tá aqui, ó, menos 2,5, tá? Né? Mas eles não vão ter, né? Mas, tá, e eu ainda tenho um polo aqui em menos 2, tá, gente? Tem mais outro polo aqui, S igual a menos 2. Então, tá aqui, ó. Ainda tenho o meu zoom bem aqui, ó. Em menos 2, tá? Então, tá bem aqui, tá? Então, eu vou ter os zeros, né? Bem por aqui também, aqui. Mas esses zeros são bem aqui, tá? Vão ser representados de forma diferente. O que vai interessar para mim são os polos. Então, percebam, né? Eu tenho menos 2 e tenho esses dois polos complexos aqui. O polo mais distante, né, que no caso é menos 2, é ele que limita a minha região de convergência. Os meus zeros, eles não vão interessar. Então, né, o que me interessa é o que acontece dentro do meu menos 2. A partir do meu menos 2 para frente, tá? Então, tá até errado isso aqui, tá? Vou depois corrigir para vocês. Tá? E aqui, ó, o que me interessa é essa região aqui que eu estou colocando de amarelo, tá? Essa aqui é a minha região de convergência. Então, percebam aqui, né, que né, os meus polos também, que são complexos, eles estão dentro da região de convergência. Então, sempre quem vai determinar, né, numa soma, né, vai ser, né, o polo mais distante. Então, eu posso entender isso aqui, né, da seguinte forma, né, que quando eu tenho uma soma, né, de região de convergência, eu vou ter o quê? Eu vou ter... Ai, meu Deus, cadê a ponta da caneta? Tá. Eu vou ter, né? Ai, porque está em amarelo. Por isso que eu não vejo. Tá? A minha ROC está bem aqui. Eu vou ter uma união, né, das minhas, né, regiões de convergência de forma individual. É como se eu tivesse essa região de convergência aqui, 1, e a região de convergência 2. Então, ó, a minha região de convergência total, né, a minha ROC total, ela vai ser a união, né, que representa a soma da ROC 1 unida à ROC 2, tá? Então, quando a gente tem transformadas desse tipo, acontece essa situação, tá? E aí, né, nos exemplos anteriores, a transformada de Laplace ela é sempre racional, ou seja, ela é um quociente, né, de um polinômio em S que pertence aos complexos, tá? Então, é sempre dessa forma. Então, percebam, né? O meu x de S ele vai ter um numerador e um denominador, que foi o que aconteceu ali naquela situação, tá? As raízes desse numerador, tá, gente? A gente chama de zeros. Então, a gente calculou os zeros lá. Lembra que os zeros estão em, que eu chamo de zeros, 1, 2, tá? Eu represento os dois zeros aqui.
e eles eram em menos 2,5, mais ou menos J ou I 3,1225, tá? E as raízes do denominador são chamadas de polos. E aqui eu tenho um polo em menos 2 e tinha lá outros dois polos em menos 1, mais ou menos J3, tá? Então, a representação gráfica desses polos e zeros, que é aquilo que eu fiz anteriormente, chama-se mapa de polos e zeros de XS, tá? Então, sempre que nós tivermos, né, situações, né, na verdade, sempre que nós tivermos a transformada de Laplace, né, nós estamos fazendo o mapa de polos e zeros. Por exemplo, esse aqui, né, nessa planta bem aqui, tá? Eu tenho, né, que a transformada de G de S aqui, né, do meu G de T, me resultou em S mais 2 sobre S mais 5. Então, significa que eu tenho um zero, tá aqui o meu zero, tá? Em menos 2, e o meu polo em menos 5, tá? Então, é essa nossa representação gráfica bem aqui, tá certo? Então, agora vocês sabem o que é um polo e o zero. Polo sempre vai estar no denominador e zero no numerador. Tá? Então, tem algumas considerações a respeito, né, da ordem desses polinômios, tá? Então, o que é que acontece? Se a ordem do polinômio do denominador ela excede a do numerador, ou seja, né, além da ordem do numerador, ela tem mais um k, tá? A transformada zero tem k zeros no infinito, tá? Então, esse k aí, tá? Ele vai definir o número de polos, tá? Se a ordem do polinômio do numerador exceder a do denominador, vai acontecer que a transformada XS tem k polos no infinito, tá? Então, a ordem do numerador define o número de polos, enquanto a ordem do denominador, né, dependendo, né, dessa ordem, vai definir o número de zeros, tá? Então, está aqui um mapa de polos e zeros, né, tirado do MATLAB, tá? Então, o MATLAB é uma ferramenta que vocês podem usar para fazer análise de polos e zeros, ou pode ter alguma ferramenta escrita aí em Python, né, que a gente não saiba, tá? E aí, né, vocês podem fazer, né, essa análise dos sinais, tá? Então, olha só, aqui, né, é aquele nosso mapinha de zeros anteriormente, tá? Lá daquela função lá do último exemplo, né? Então, tá aqui, ó, o menos 2, tá aqui, né, o 3, né, e o menos 1, e tá aqui, né, os nossos polos, né, os nossos zeros bem aqui. Então, se eu não me engano, é PZMAP, lá no MATLAB, tá? Então, ele apresenta lá, vocês definem a função de transferência, tá? Então, é preciso definir, né, a transformada de Laplace como uma função de transferência, tá? O MATLAB também faz Laplace, tá? É só jogar Laplace, tá? E a função lá no tempo que vocês criaram, tá? E ele retorna para vocês a transformada de Laplace, né? Para o sinal que vocês projetaram, tá? Então, percebam, né? Então, tá aqui, né? O mapa de polos e zeros, né? Bem feito, né? Lá do nosso, lá do software, né? Aí tá aqui, olha, eixo imaginário, tá? Eixo real, polo de mapas e zeros, então, mapa de polos e zeros, na verdade. E aí, né, é uma ferramenta que vocês podem usar para poder definir isso, tá? E aí a gente tem algumas propriedades, tá? Sobre a região de convergência. Primeiramente, ela é composta por faixas paralelas ao eixo imaginário, tá? Então, se a gente for encontrar a região de convergência, né, para esse sinal, bora ver como é que vai ficar essa região de convergência, tá? Então, novamente, né, eu tenho um sinal x1 de t, tá? E um outro sinal aqui,
x2 de t. Não vou fazer isso por definição nunca mais, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Meu L, tá? De x de t vai ser igual ao L, tá? De E menos 2t, o de t, tá? Mais o meu L de 3 é... Opa! De E menos 3t, o de t, tá? Então, tá aqui. Isso daqui vai me dar as seguintes transformadas de acordo lá com a nossa tabela, né? O meu xs, né, agora vai ser igual a 1 sobre S mais 2 mais 1 sobre S mais 3. E aí, né, fazendo todos os ajustes aqui, as contas, né, a gente vai ter S mais 2 mais S mais 3, S mais 2 vezes S mais 3. E isso aqui vai ser igual a 2S mais 5 sobre S mais 2, S mais 3, tá? Então, o que que acontece aqui? Vamos analisar, né, para tentar definir esse mapa de polos e zeros, tá? A gente percebe o seguinte, que a gente tem aqui, ó, por essa condição bem aqui, vamos pegar uma outra cor, tá? Aqui, por essa condição aqui, a gente vai ter que uma parte real, né, de S aqui tem que ser maior que menos 2. E daqui, a parte real de S tem que ser maior que menos 3, tá? Então, a gente já tem, né, que os nossos polos aqui, né, o S1 é igual, vou chamar de P, na verdade, tá? Vamos ter um P1 aqui igual a menos 2 e um P2 aqui igual a menos 3, tá? Já os zeros, olha só, né? O meu zero aqui, né? Eu posso obter a partir da minha do seguinte ajuste, tá? Eu ainda posso reescrever essa função como sendo 2 S mais 5 sobre 2 por S mais 2 vezes S mais 3. E aqui eu chego à conclusão de o seguinte, que eu tenho, né, um zero, que eu vou chamar de Z, tá? Que eu vou chamar de Z em menos 5 meios, tá? Então, tá aqui, né, a transformada. E agora eu vou fazer aqui o plot, né? Ou seja, desculpem, né, que não é tão bonitinho, tá? A gente vai fazer o plot aqui da nossa transformada aqui, tá? Deixa eu... Opa, já tá aqui. Então, eu jurava que eu não tinha feito. Tá? Então, tá aqui o plot da nossa transformada, né? Então, ou seja, né? Aqui, né? A gente tem o seguinte, a gente tem um polo aqui em menos 3 e o polo em menos 2. E aqui eu tenho o meu zero em menos 5 meios, tá? Então, eu falei uma coisa errada para vocês. Vamos voltar aqui, tá? Bem aqui, tá? Então, tá certo aqui a minha conclusão, tá? Tá certo aqui a minha conclusão, neste caso, bem aqui, tá? Então, essa minha região de convergência bem aqui, ó, ela está em menos um mesmo, tá? Vou apagar aqui para a gente poder fazer aqui as coisas, tá?
Então, a minha região de convergência, de fato, ela está bem aqui, ó. Tá? A partir do -1, tá? A minha ROC, ela tá para cá. Tá? Mil perdões, tá, senhores? Tá? Então, a nossa ROC, ela tá bem aqui, tá? Então, voltando, né, lá ao nosso exemplo anterior, né? A ROC está a partir do -2, ou seja, a partir do polo mais próximo do meu eixo imaginário, tá? Então, apesar de ter dois polos, o polo que vai definir, que vai satisfazer, né, as transformadas, né, é o polo que está mais próximo do eixo J ômega, tá? Tá? Então, ou seja, o meu eixo aqui não contém polos, tá? Então, os polos, eles ficam fora, né? Para que vocês entendam o que, é que ele está dizendo aqui, ó. Para transformadas de Laplace racionais, a ROC não contém polos, ou seja, a minha ROC, ela só vai existir a partir do polo, né? Eu não tenho nenhum outro polo aqui dentro, tá? Então, ou seja, não poderia ser o -3, porque aí eu teria um polo, né, dentro da minha região de convergência, que seria o -2. Então, a minha região de convergência, ela é limitada por essa reta aqui horizontal, que inicia em -2. Então, tudo que está à direita da minha região de convergência satisfaz a minha transformada de Laplace. Tá? Então, é isso, pessoal. Então, vamos olhar mais algumas propriedades. Se x de t for de duração finita e absolutamente integrável, né, a ROC da sua transformada é todo o plano S. É o que acontece com a função com o impulso, tá? O impulso, né, ele é assim, tá? É o caso do impulso. Do impulso, que é um sinal, né, que tem uma duração finita, né, que é 1 quando t é igual a zero e zero quando t é diferente de zero, tá? Então, né, como é que se diz? Eu tenho todo o meu plano S para transformadas de Laplace. Se x de t for um sinal lateral direito e se a linha lá do meu, né, é do meu plano, do meu mapa, né, RS é igual a zero pertencer a ROC, então todos os valores de S tal que sejam maiores que zero também pertencem à região de convergência. Se o meu x de t for um sinal lateral esquerdo, tá? Né, limitado por uma linha, né, RS igual a sigma zero, e ele pertencer à região, então todos os meus valores são menores do que esse sigma zero. Ou seja, o que, que ele quer dizer nessas duas propriedades? Que o meu sinal, ele sempre vai acompanhar, né, a minha definição de lateralidade. Se ele for lateral à direita, ele vai conter o zero. Se ele for lateral à esquerda e tiver um determinado sigma lá, ele também vai pertencer à ROC, tá? Se C de T for um sinal bilateral e se a linha do plano real lá é o sigma zero pertencer à ROC, então ela vai consistir numa faixa que inclui a linha, tá? Significa que se eu tiver sinais em todos os lados do meu plano, né, minha ROC vai ser basicamente o plano S inteiro. Por quê? Porque ele inclui, né, esse ponto aí, né, o polo, tá? É o polo, na verdade, que ele está falando, tá? Então, como exemplo, ele pede para a gente, né, avaliar esse sinal aí. Só que percebam o seguinte, né? O meu E de E menos T, ele está diferente aqui, ele não é de E de T, tá? Ele é de menos T, tá?
Então, né, se nós formos resolver, tá? Eu vou colocar depois a resolução aqui, tá? Vamos olhar primeiro para a faixa, né? A gente tem o seguinte, né? Que a região de convergência ela está sendo limitada por esses dois, né? Por essas duas linhas aqui. O que que indica isso, né? O que que esse sinal está dizendo para mim? Que ele é um sinal bilateral. Eu tenho tanto sinais à direita quanto à esquerda. E aí eu preciso definir, né, qual vai ser a minha região de convergência para esses casos, tá? Qual vai ser a minha região de convergência, tá? Então vamos voltar aqui, né, e vamos escrever, né, a transformada de Laplace desse sinal. Então, esse sinal vai ter como transformada de Laplace tá? E aqui isso vai me retornar o x de S igual a 1 sobre S mais 3, tá? Menos, tá? 1 sobre S menos 2, tá? E isso aqui vai ser igual a S menos 2 mais menos menos S mais 3, tá? Igual a, dividido, né, por S mais 3, S menos 2, tá? Então, meu x de S aqui, tá? Ele vai ser igual a menos 5, tá? S mais 3, S menos 2, tá? Então, isso aqui vai me retornar o seguinte: vou ter um polo, né, em menos 3, tá? Que é resultado de S mais 3, e vou ter um outro polo em 2, que é o resultado de S menos 2, tá? E não há zeros. Por quê? Porque eu tenho aqui em cima uma constante, tá? Então, tá aqui, né, a nossa ROC, tá? Tá aqui a nossa ROC. Então, a minha região de convergência, né, como eu tenho um sinal lateral direito, tá? Eu tenho aqui, que é o meu E de 3 de T, né? Então, percebam, né, que a parte real, o RE de S igual a zero, está dentro da minha linha de convergência, tá? Então, todos os números maiores, né? Todos os valores de S maiores que zero vão estar aqui. Por outro lado, eu tenho aqui, né, um sinal lateral esquerdo, tá? E, né, aqui, né, todos os valores menores do que esse meu ômega, não, meu sigma zero, eles estão, né, aqui, né? Eles pertencem à minha região de convergência. Então, nesse caso, né, a minha região de convergência aqui é a região de convergência um unida à minha região de convergência 2, tá? Então, eu vou ter aqui, né, essa região de convergência limitada por essas duas retas. Então, esse sinal tem a transformada de Laplace apenas satisfeita dentro dessa região, tá? Eu espero que os senhores tenham entendido, tá? Região de convergência não é tão difícil assim de assimilar, né? É mais como é que se diz, uma extensão do que vocês já viram lá em métodos matemáticos. Se a região de convergência da transformada de Laplace não incluir o eixo imaginário, ou seja, S igual a J ômega,
a transformada de Laplace não converge. Então, vamos voltar lá. Percebam, né, que esse aqui contém o eixo imaginário. Vamos voltar mais. Né? Lá no caso do impulso, contém o eixo imaginário. Né? E lá naquele nosso exemplo anterior, contém o eixo imaginário. Né? Então, ou seja, todas as transformadas que nós fizemos até então, elas contemplam o eixo imaginário. Né? E, portanto, né, elas sempre vão convergir. Tá? Então, todas as que nós fizemos até agora convergem, não teve nenhuma que a gente não fez. A ROC é composta por faixas paralelas ao eixo imaginário, né? A gente está vendo isso aí. Para transformadas de Laplace, a ROC não contém os polos, então sempre a região de convergência ela nunca vai ter os polos. Tá? Duração infinita, né? A gente já falou, né? A gente está aqui, na verdade, gente, é uma síntese dessas propriedades, né? Porque a gente já viu todas elas de maneira aplicada, né? Então, aqui, esse slide, ele está sintetizando, tanto é que ele repete, né? As mesmas coisas que a gente já viu anteriormente, tá? Então, aqui é um slide de síntese, tá? De todas as propriedades. Tá? Então, na hora que a gente for analisar a região de convergência, né, a gente tem que lembrar, desculpe, dessas propriedades aí, tá? Então, vamos lá continuar, tá? Isso aqui, né? Então, os senhores têm aí 9 propriedades, né, para auxiliá-los ao estudo da transformada de Laplace. Bom, a transformada de Laplace, ela também obedece, né, o teorema da superposição. Ela é linear, tá? Então, a soma de duas transformadas de Laplace no tempo é igual à soma das transformadas de cada sinal. Então, a gente já viu isso diversas vezes, né? Diversas vezes aqui, né? Então, ou seja, se ela segue o teorema da superposição, opa, né? Então, se eu multiplicar um sinal F1 por uma constante e um sinal F2 por uma constante, essa constante aqui vai aparecer multiplicando, né, as transformadas dos meus sinais. Tá? Então, vamos lá. Né? A e B, né, são constantes, como eu falei para vocês, e aí como é que a gente vai, vamos aplicar, né, essas propriedades aqui, tá? Então, olha só. Agora a gente vai fazer o seguinte: o nosso x de s, tá, vai ser igual a transformada tá, de 3, né, é elevado a 4t mais 5 é elevado a menos 6t. Para a gente satisfazer lá o nosso critério da linearidade, tá? Então, isso aqui eu posso desmembrar, né? 3 é elevado a 4t mais o L de 5 é elevado a menos 6t, tá? Então, lá da minha tabela, né, eu chego à seguinte conclusão, que o meu xs vai ser o 3, né, que multiplica, e a minha transformada de 3 é elevado a 4t. 5 L de E
menos 6t, tá? Então, né, tá aqui a nossa, como é que a gente pode escrever, né, isso aí. Então, meu xs acaba sendo 3 vezes a transformada de e elevado a 4t, que vai ser 1 sobre S menos 4, mais o 5 vezes a transformada de E elevado a 6t, S mais 6. E isso aqui vai ser igual a 3 S menos 4 mais 5 S mais 6, tá? Então, a gente pode melhorar isso daí, né? Pode melhorar, vamos lá, melhorar. Então, vai dar 3 S mais 6 mais 5 S menos 4 sobre a 5 a 8S a 8S menos 2 S menos 4 S mais 6, tá? Então, esse aí fica transformada desse sinal aí, tá? Então, ou seja, ela segue o teorema da superposição. A mudança de escala, né, é uma outra propriedade da transformada de Laplace, né? E ela multiplica, né, ela muda a escala, né, de um arco qualquer, que é um valor positivo, né? Então, no caso, a gente quer obter a transformada de x de AT, que é dada por essa expressão aqui, tá? Então, essa propriedade, ela se desdobra no seguinte, tá? Para a gente obter, né, a expressão, a gente tem que considerar uma coisa. Eu vou chamar a t, né, aqui de lambda, tá? E dessa conclusão eu chego que o meu t é igual a um lambda sobre a, tá? Então, eu vou ter que a derivada de lambda vai ser o a, né? O a dt, tá? Ou ainda que dt vai ser igual a derivada de lambda sobre a. A é uma constante, né? Então, tá aqui. Então, agora eu vou calcular, né, o meu sinal, a minha transformada, que vai ser a transformada de x a t. E aí eu vou aplicar a definição, né, de integral de 0 até infinito de x, só que agora lambda, né, tá? Vezes o meu e, menos s, né? E o t, né, eu sei que vale lambda a. Lambda sobre a de lambda a, tá? Então, esse 1 sobre a vai para fora da minha integração, aqui, e eu fico com a integral de 0 até infinito, tá? De x lambda é menos lambda s sobre a, tá? De lambda. Né? E lambda, gente, é o que a gente chama de variável burra, né? Ela não tem nenhuma função, né? Ela não tem nenhum significado físico. Na verdade, o que eu preciso comparar? Eu preciso comparar a derivada que a gente fez aqui, tá? Com a minha definição de transformada de Laplace, onde eu tenho integral de 0 até infinito de
F de T é menos ST de T, tá? Então, eu tenho que comparar. Então, comparando essas minhas duas expressões, né? Agora, com essa minha variável lambda, eu chego à conclusão que isso tudo bem aqui, né? Que eu chamo aqui, né, de XS, né? Aqui vai ser, né, X de S sobre A, tá? Então, eu chamo isso aqui de XS sobre A. Eu mudei a minha escala, né? Inclusive, né, a minha derivada foi feita em relação a essa mudança de escala. Então, eu posso dizer que a transformada de X a T, tá? Ela é igual a 1 sobre A X de S sobre A, desde que o meu A seja maior que zero, tá? Então, na hora que a gente vai definir, fazer a dedução, né, da propriedade, a gente tem que lembrar que a propriedade ela precisa sempre parecer, né, com aquilo, né, que a gente, com a definição, tá? Opa, já tinha feito, olha. Ai, ai, mil perdões, vou voltar lá.